Sejam bem-vindos ao Nerdologia, eu sou o Átila, biólogo, pesquisador e fã confesso do Careca. Hoje a gente vai ver se seria possível dar um socão em um meteoro como o Saitama fez para proteger a Terra. A cidade Z onde o Saitama mora é ótima pelo aluguel barato, mas é péssima em todo o resto. Além da destruição constante da vizinhança, a cada visita de um monstro ainda está sujeita a levar um asteroide que mudou de trajetória para lá. No anime, o asteroide tem 200 metros de diâmetro, que é grande o suficiente para se tornar uma ameaça de categoria dragão que pode atingir várias cidades. Os heróis profissionais tentam barrar sem sorte o meteoro. O Metal Knight aproveita para testar os mísseis, que não fazem nenhuma diferença, e o Genos usa toda a energia do seu núcleo para atacar e não faz nem cócegas. Pelo menos ele continua inteiro, o que pelo seu histórico já é se sair muito bem de uma batalha. Só que aos 45 minutos do segundo tempo, faltando 9 segundos para o impacto, o Saitama aparece para resolver com o que ele sabe fazer, na base do socão. Com um pulo e um soco, ele dá um jeito no problema. Se por resolver também a gente quer dizer pulverizar um asteroide e encher a cidade toda de pedaços menores, que ainda são capazes de fazer muita, mas muita destruição. Primeiro, vale ver a diferença entre meteoro, meteorito, cometa e asteroide. Cometas são bolas de gelo, metal e pedra que formam aquele rastro quando chegam perto do Sol. Asteroides são pedaços de pedra que orbitam o Sol e vêm do cinturão de asteroides que fica entre Marte e Júpiter. E meteoroides são pedaços de pedras menores que queimam na atmosfera e fazem aquele rastro de luz. E meteorito é o que chega no chão. E meteoro é uma palavra que a gente pode usar para falar sobre meteoritos, asteroides e cometas que a gente pode ver na nossa atmosfera e outros fenômenos. No caso do meteoro do Saitama, aquele era um asteroide rochoso de 200 metros de diâmetro que para cair aqui na Terra precisaria entrar na nossa atmosfera com uma velocidade de mais ou menos 11.200 km por hora, que é a velocidade mínima para o meteoro ser capturado pela nossa gravidade e vir para cá, ou pelo menos na direção da cidade Z. Para devolver um meteoro desses por completo para o espaço, sem deixar tantos pedaços caírem por aqui, o Saitama precisaria atacar antes e com muito mais energia do que ele acabou usando para atravessar o meteoro no desenho. Para parar completamente um meteoro com o soco, ele teria que conseguir acertar o asteroide com uma energia cinética equivalente à dele caindo. E nessa situação, o momento linear do asteroide, que é a quantidade de movimento dele, depende da multiplicação da massa e da velocidade, o que pensando em um asteroide rochoso, diz que o Saitama precisaria da energia de um pouco mais de 230 mil foguetes Apollo 11 saindo do planeta para poder empurrar aquele asteroide todo de volta. Devolver essa mesma energia no soco fica um pouco complicado. Mesmo se o Saitama usasse o corpo todo como um projétil ao invés só do punho, aproveitando aquela aerodinâmica da careca, com 70 kg para ter um momento de mesma intensidade do asteroide, só que no sentido oposto, que anulasse o dele, o Saitama teria que atingir uma velocidade de 1.675 bilhões e 52 milhões de metros por segundo, só várias vezes mais do que a velocidade da luz, de 800 milhões de metros por segundo. Ou o Saitama rompeu o limitador da física clássica, ou ele está contando com a mesma coisa que o Flash contou lá no começo do canal, o poder do bom velhinho, já que próximo da velocidade da luz, efeitos da relatividade começam a aparecer. Se o Saitama conseguisse conter e saltar só a 99,999998% da velocidade da luz, que é quase lá, ele teria um momento bem próximo do asteroide, que seria o suficiente para aniquilar ele, só deixar alguns pedaços caírem no chão, isso ignorando o fato de que o Saitama ia destruir tudo que tinha por perto quando saltasse, porque o atrito com o ar transformaria o ar ao redor dele numa bola de plasma bem parecida com uma bomba atômica e outros fenômenos mais leves desses. Talvez fosse melhor ele atravessar o meteoro ao invés de devolver tudo para fora mesmo. O problema de pulverizar o meteoro como o Saitama fez, como ele mesmo descobriu e como a cidade descobriu na prática, é que ainda tem muita destruição. A energia cinética desse asteroide é da ordem de 650 mil terajoules, que é o mesmo que 150 megatons de TNT, ou quase 10 mil vezes mais energia do que a bomba explodida sobre Nagasaki. O suficiente para devastar qualquer território e ainda causar terremotos ou um mega tsunami se fosse na água. Com esse tamanho, seria um meteoro de nível 8 ou 9 na escala de Torino, que mede o impacto destrutivo que os meteoros podem ter aqui numa escala de 0 a 10. Um meteoro de nível 8 pode destruir o local do ponto de impacto, como uma cidade, e causar um tsunami se cair no oceano. Um meteoro de nível 9 pode destruir uma região toda ao redor da cidade, devastar o ponto de impacto e causar um grande tsunami se cair no oceano. Já um de nível 10 causa uma catástrofe climática global e ameaça o futuro da civilização como a gente conhece, independente de onde cair, como foi o impacto que terminou o bem bom do Cretáceo.
ainda é menos destruição do que o asteroide de Armageddon de 1998, com 1.400 km de diâmetro, causaria. Um asteroide com esse tamanho, que fica entre Mato Grosso e Minas Gerais, ou 20 a 100 vezes maior do que o asteroide que matou os dinos, faria um estrago muito pior. Só que ele só precisou do Bruce Willis para resolver. E se para destruir isso é mais fácil treinar perfuradores de poços de petróleo para virarem astronautas do que ensinar astronautas super bem treinados e disciplinados a perfurar e explodir bombas, o Saitama ainda tem chances. E se ele não tem peso para bater de frente, pelo menos ele tem que ter velocidade. Por isso mesmo, o ideal não é esperar o asteroide já estar aqui beijando o chão para poder agir. Qualquer defesa que a gente pensa contra asteroides que realmente tivessem vindo de encontro com a Terra depende de acertar eles lá fora antes de chegarem, e quanto mais longe, melhor. Para prevenir o impacto, a gente tem duas opções: destruição e desvio. Destruição é destruir o asteroide antes que a gente esteja em risco, e um desvio é dar um jeitinho e tentar um pouco alterar a órbita, ou acelerando ou freando esse objeto para ele passar raspando e só ficar uma distância menos perigosa da gente. Estamos inclusive construindo tecnologias que permitiriam isso. O DART é um experimento que vai provocar um impacto com uma massa de 600 kg e uma velocidade aproximada de 6 km por segundo no asteroide para avaliar o quanto ele desvia. Se o Saitama fez o que ele fez na Lua, um ataque desses para ele seria fichinha. E nesse episódio aqui, sem livros, vamos direto para os comentários do episódio anterior sobre o futuro da evolução humana. O Orcs Nagna perguntou sobre os gatos que tomam leite até agora. A maioria dos animais adultos gostam até de leite porque ele é bem cheio de açúcar e gordura, mas não quer dizer que eles conseguem digerir bem. Quem acaba fazendo a digestão são as bactérias do intestino, como acontece comigo se eu tomo leite. E Bruno, lactose é açúcar mesmo, por isso que o nome termina em ose, como glicose, galactose, sacarose, frutose e por aí vai. E eu tenho que dar razão pro Canis. Segundo a OMS, são 650 milhões de pessoas obesas no mundo todo em 2016 e segundo a Our World in Data, são 800 milhões de pessoas desnutridas em 2018. Mas são desnutridas e não passando fome, que é a situação mais séria, e isso pode depender do ano em que a gente considera os números, já que a porcentagem de desnutridos em 2018 já tinha caído para 11%, o que é oficialmente menor do que os 13% de obesos crescendo no mundo. É que a gente está bem nesse ponto de mudança entre os números e eles acabam ficando um pouco incertos. E para terminar com a pergunta do imperativo matemático, estamos sim nos domesticando. Quem não consegue viver em sociedade é excluído dela de uma forma ou de outra desde muito tempo atrás, e o que aconteceu foi que os nossos dentes mudaram, as nossas feições ficaram mais parecidas com a de humanos mais novos, como esse cabeção redondo que eu tenho, o nosso cérebro encolheu bastante nas últimas dezenas de milhares de anos, e uma série de outras coisas mudaram. A gente está levando uma vida bem mais confortável hoje em dia. Agora, para terminar com a pergunta de vocês, tem mais algum socão que vale a gente analisar por aqui? Qual que você queria?